é que Jesus nasceu para pagar uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Se isso foi no dia 23, no dia 25, se for em dezembro, se for em janeiro, se for em junho, isso não muda nada. Eu quero falar um pouco sobre a importância do Cristo, do Salvador. Se você conhece um pouquinho mais sobre isso, as informações sobre a data do nascimento de Jesus são extremamente contraditórias, certo? Desde por questões climáticas a outras situações, e isso é perfeitamente pertinente entendermos, porque dificilmente teremos datas tão precisas. Quando nós olhamos para tudo isso, o que nós precisamos entender é uma coisa muito simples, é que Jesus nasceu para pagar uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Se isso foi no dia 23, no dia 25, se for em dezembro, se for em janeiro, se for em junho, isso não muda nada, ok? Se sua fé é pautada numa data precisa de algo que aconteceu, eu quero lhe dizer de uma forma muito categórica, ainda está te faltando muita fé para andar com Deus. Se precisamos abrir a nossa mente e ter maturidade, precisamos ampliar nossa visibilidade acerca de coisas que tangem a nossa fé. 1 Pedro diz que o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do homem pecar, já havia um planejamento para que ele fosse resgatado. E por que isso? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Ah, pastor, mas eu acho isso injusto. Como uma mente tão limitada e pequena como a nossa quer fazer uma avaliação da justiça de Deus? Eu não consigo entender questionamentos. Porque quando Cristo nasce, uma justiça precisa ser feita. E que justiça é essa, pastor? Isso é muito claro. O pecado entra por um homem. Então, se ele entra por um homem, não pode sair por dois. Tem que sair por um homem. O pecado entra por um homem que não tem poder miraculoso para se afastar do pecado. E Jesus não pode ter poder para isso. Ele pode ter poder para curar enfermo. Ele pode ter poder para ressuscitar mortos. Ele pode ter poder para muita coisa. Mas ele não pode ter poder e usar seu poder sobrenatural para vencer a carne e romper as tentações. Que se ele fizer isso, Deus deixou de ser injusto. Quando nós olhamos para isso, é isso que ele veio fazer. O quê? O pecado entrou por Adão, por um homem, então ele vai sair por um homem. E esse alguém que vai pagar o pecado para que eu e você um dia chegue lá e coma dessa árvore da vida que o anjo está guardando, esse alguém é Cristo. Então louvado seja o Senhor, porque ele é o Deus da nossa vitória. É isso que nós precisamos entender.